E aí, tudo bom? A parte 2. Só para o neurônio espelho que foi desenvolvido antes, que é a ideia que o cérebro cria mecanismo para copiar, introjetar e remodelar o seu cérebro para copiar um comportamento, entra agora a pornografia, no sentido de que, de novo, 50% do tráfego da internet, isso é dado em vários artigos, a, a procura primeira é a sexualidade, de forma geral, relacionado basicamente sexualmente. Tá quase 61% homens, 41% das mulheres. A facilidade, obviamente, do anonimato e a acessibilidade à internet ainda rápida, né? Se a gente pode dizer isso aqui é uma coisa rápida nesse país, permite o encontro da pornografia. Só que, embora isso pouco é falado, ainda esteja na surdina, é algo que eu ouço muito no consultório. Meus pacientes reclamam, perguntam, querem saber se tem alguma relação com algum problema que eles estão tendo. E alguns alunos meus também questionam isso. Então, embora estamos ainda no estágio rudimentar da compreensão de forma muito profunda, para mim é visível as consequências, novamente. Isso está no silêncio ainda. E tudo que fica no silêncio, como diz Jung, tudo que está na sombra, ele tem um poder de influência gigantesca. Então, o consumo da pornografia criou uma indústria. Ela é quase que vital, é algo difundido, até porque é garantido na sociedade. Então, e de certa forma, ele serve como um educador mental do que seria a sexualidade. Então, tem um estudo australiano que foi perguntado para as pessoas o efeito da pornografia. 71% das pessoas entrevistadas só viam o lado positivo no sentido da redução do estresse. E outra coisa muito citada era a criação de uma ideia educacional mais benéfica, mais aberta ao pluralismo. Apenas 7% tiveram uma visão um pouco mais crítica de compreender que os consumidores da pornografia, isso no relato, no trabalho, não estavam consumindo, estavam sendo consumidos. E 0,1% relatou uma relação que para mim é muito evidente, a relação entre a pornografia e a violência. Então, embora, de novo, cientificamente é difícil quantificar, até porque os trabalhos não têm essa finalidade e não estão tendo essa finalidade de mensurar a relação, porque não é uma relação unidirecional. Lembra do neurônio espelho, as vias que ela passa, e aí nós estamos falando agora de um outro mecanismo dentro do mesmo objeto de estudo, que é o cérebro, que é o motivo da pessoa procurar. Na maioria das vezes, hoje, embora proporcionalmente propaga-se a violência e também propaga-se o consumo. O neurônio espelho já foi colocado como um organizador, porque ele organiza a empatia, a inteligência, a teoria da mente, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, mas na hora do consumo da pornografia não existe um outro, existe um ser imaginário que obedece regras criadas mentalmente. Tudo no sentido de evitar frustrações. E o interessante é que esse trabalho mostrou que as pessoas que mais consumiam
tinha uma hipertrofia da amígdala. O que é a amígdala? A amígdala é uma parte do sistema límbico, da parte do sistema emocional, que está correlacionada com a raiva, com a noção de prazer, da impulsividade. E aí, será que isso também tem correlação com a impulsividade do gasto? Do perder o controle economicamente de todas as suas variáveis? Olha o quanto isso se espraia. Ele cria uma nuvem de possibilidades, não só, novamente, no neurônio espelho, mas na amígdala. E aí a outra fato é no ato da pornografia, do consumir ou ser consumido, o prazer ele é imediato, rápido, pula-se etapas, e isso se cria seres quase que incapazes de lidar com frustrações. Então, para aqueles que já têm uma certa dificuldade, essa dificuldade vai ser intensificada. E o conteúdo da pornografia, ele vai determinar o conteúdo da via cerebral do prazer, ou da via da liberação da dopamina, uma via dopaminérgica. E isso cria, olha que correlação, cria uma dependência. Poderíamos, embora, de novo, controverso, mas isso eu vejo na prática, ter ali uma dependência da sexualidade, um vício. Assim como há uma dependência ao jogo, há dependência a drogas, há dependência de uma variedade de gamas, onde é que você gasta-se tempo seu, várias horas ao dia, para aquilo. A pornografia, ela é viciante, porque ela é dopaminérgica, assim como todas as sistemas de recompensa rápido, o que é a mesma entrega que a droga proporciona. Os usuários de cocaína, metanfetamina, opioide, canabinoide, o que eles querem é a vida de recompensa exagerada para ter uma liberação dopaminérgica, obviamente não natural. Então, para aqueles que falam que nós temos neurotransmissores canabinoides naturais, temos sim, mas para uma liberação endógena produzida sem um estímulo não natural, para que, seja por meditações, seja por outras vias, o nosso cérebro seja capaz de produzir. Então, o vício, ele mexe com vários neurotransmissores. E o mecanismo é o mesmo. Para essa gama de atos que criam essa impulsividade constante e que afeta a fisiologia do corpo ao sexo. Então, ele vai modificando o consumo, a forma de agir, a rapidez, e isso afasta os seres humanos. Lembra que uma das funções do neurônio do espelho é a empatia, e a empatia aproxima os seres humanos. Também tem correlação com o aprendizado, isso também dificulta o aprendizado. Ficamos quase que numa resposta emocional. Não há mais aquela fase do pensar, do organizar, de tornar complexo um raciocínio. Ele fica mais pueril. E aí, olha, algo que é pouco comentado, ele permeia e afeta a vida de forma difusa, nos mais diferentes mecanismos, porque nós estamos falando de indivíduos dos mais variados tipos e com as mais variadas formas de agir. Mas o efeito tóxico, ele é fato, ele vai acontecer. Pensar que
o tratamento seria aborta a pornografia. Só que eu tenho visto no consultório que a maioria não consegue, de certa forma, cercear o uso quase que compulsório para isso, dos mais variados, alguns com uma quantidade gigantesca e outros que o comportamento chega a tomar uma forma patológica. Então, nós temos um ato, um mecanismo recente na sociedade, com uma chegada sorrateira, que não é estudada da forma que deveria ser, porque é silenciosa. Todo mundo sabe que a maioria das pessoas tem usado a internet constantemente. E aí você pensar, essa multidão de gente que usa, 50% vai buscar pornografia. Então, vício comportamental, ele é fato. Obviamente, vai ter uma repercussão. Então, aí nós poderíamos pensar, no mínimo, eu chamaria de um transtorno da hipersexualidade. Você conduz o cérebro a consumir aquilo, ou novamente, a ser consumido, né? Porque você não está consumindo nada, você está sendo consumido. E pela acessibilidade e o anonimato, isso facilita ainda mais você adentrar essa problemática, sem pensar nos efeitos maléficos que a pornografia, que a dependência cerebral para isso, cria-se dentro do cybersex, uma gama de apresentação na internet. O comportamento sexual se torna mais complexo dentro de uma hipersexualidade. Isso é também um transtorno do jogo. Há um jogo no uso de substâncias endógenas que é estimulado. É transtorno do jogo da internet, que assim seja. Então você cria esse ambiente onde você é introjetado, cria-se uma dependência, cria-se um comportamento e há uma sobreposição de vários níveis, inclusive no gasto financeiro, inclusive na destruição das relações. Poderíamos claramente pensar como um dos causadores da fenomenologia de pessoas que estão se separando com a correlação com o uso crescente da internet, da pornografia, porque o limiar da frustração, a empatia, a cognição, ela é modelada para um consumo defeituoso e problemático. Você vai sendo remodelado. Eu não tenho dúvida que isso é quase que uma construção antropológica de um novo ser, de uma nova criatura, que já nasce abortado ou prejudicado, tanto na essência dos seus desejos, quanto na redução de comportamentos com fim, a construção de uma família, a reprodução, de ter os filhos. Isso modifica os interesses, negligencia outras áreas importantes do cérebro, a leitura, o estudo, o sair, uma conversa quase que descompromissada. Isso modifica a sua percepção da realidade. Tudo fruto do transtorno da hipersexualidade. Então, esses comportamentos viciantes que estão sendo adentrado, sem trocadilhos, na sociedade de forma silenciosa, ela tem trazido prejuízos que ainda não foram mensurados. Se a gente faz um raciocínio socrático, de um questionamento básico de como que isso está acontecendo, ou as motivações sexuais,
o vício comportamental dentro da sexualidade, o distúrbio que quase entra naquele distúrbio que nós chamamos do espectro do transtorno obsessivo compulsivo. As ideias vêm, conduzem e determinam um ato. E modifica a impulsividade e perde-se o controle. E o controle em todas as vias de apresentação do ser humano. Então, remodela, vai modificando, vai criando desejos que antes não tinham. A forma de resolver o desejo sexual é de uma forma quase que industrial, onde é que o parceiro é retirado da jogada, cria-se seres quase individuais, e também nós temos conjuntamente um aumento do transtorno de ansiedade, da depressão, do transtorno das pessoas que usam droga compulsivamente. Então, tudo pro cérebro está ligado. Então, repense, veja o quanto isso modifica, faça uma autoanálise desse comportamento e tenta reduzir e ver simplesmente como é que a sua tomada de decisão no cotidiano vai modificar. Avalie uma coisa de cada vez. Veja a tomada, as decisões que você faria normalmente, o quanto isso modifica. Porque nossas decisões elas são reguladas pela emoção. Então, avalia a sua decisão, que é organizada pelas emoções. Se a emoção é modificada, a sua decisão é modificada. E você vai perceber a relação clara com a pornografia. Então, pense e veja que o seu cérebro não ainda está na sua mão. Ele está sendo digerido. Mas isso é modificável e você consegue, sem preocupação nenhuma. E até a próxima.